O evangelho de hoje é João 16, de 5 a 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isto, atristejam-se os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje celebramos a memória dos santos Nereu, Aquiles e Pancrácio, mártires. Remonta aos primeiros séculos da Igreja de Roma, quando a fé cristã era vivida sob perseguição e risco constante. Nereu e Aquiles aparecem nos antigos martiriológios como os soldados a serviço do império. Pancrácio, por sua vez, é lembrado como jovem convertido, cuja coragem surpreendeu toda a comunidade cristã. Seus túmulos nas catacumbas venerados desde o século IV testemunham a força espiritual destes mártires que preferiram perder a vida a renunciar a Cristo. Segundo antigas tradições, Nereu e Aquiles serviam como militares ou funcionários próximos do Palácio Imperial. Tinham, portanto, acesso à estrutura do poder de Roma. Contudo, ao conhecerem o Evangelho, foram profundamente tocados pela mensagem de Cristo e decidiram abandonar as práticas pagãs. A conversão trouxe-lhes nova forma de viver. Passaram a ajudar outros cristãos perseguidos, visitavam presos e ofereciam conforto aos irmãos ameaçados. Pancrácio nasceu na Frígia e ficou órfão ainda menino. Por volta dos 14 anos, instalou-se em Roma, onde foi evangelizado por cristãos perseguidos. Mesmo tão jovem, recebeu a fé com maturidade impressionante e demonstrou coragem incomum ao professá-la publicamente. Seu ardor e simplicidade tornaram-se exemplo para a comunidade. Durante o governo de Diocleciano, a perseguição aos cristãos atingiu um novo auge. Nereu e Aquiles, identificados como seguidores de Cristo, foram presos. Apesar das torturas, permaneceram firmes, declarando que não serviriam a outro Senhor que não fosse Jesus. Foram martirizados provavelmente no fim do século III, recebendo a coroa da vitória. Pancrácio, ainda adolescente, também foi preso e interrogado. Prometeram-lhe honras, riqueza e proteção se negasse Cristo. Ameaçaram-no com suplícios se perseverasse. Ele respondeu com serenidade que preferia morrer a trair o Senhor. Foi decapitado, oferecendo sua juventude como testemunho de amor fiel. A igreja vê em Nereu e Aquiles o testemunho dos que deixam o poder para seguir a verdade. Nele se unem o valor militar e a mansidão cristã. Em Pancrácio resplandece a pureza da fé juvenil, a coragem do coração simples e a força da graça que age também nos pequenos. Os três revelam facetas complementares do martírio: firmeza da consciência, pureza do amor e valentia, inspirada pela esperança eterna. E o evangelho de hoje segue com o discurso de despedida de Jesus, e em cada palavra os discípulos ficam mais tristes, porém Jesus novamente os exorta. No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. A confiança que Jesus traz no discurso de despedida, mesmo afirmando sua partida, é o ponto alto do evangelho de hoje, que traz com clareza a certeza de que não ficarão órfãos. E mais uma vez Jesus afirma: quando vier, revela aos discípulos a promessa, como falei ontem, não uma possibilidade, mas sim uma verdade. Ontem falava para que a fé dos discípulos não fosse abalada,
Porém, hoje já vem com um tom de esclarecimento e revelação e diz: e quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. Eu peguei aqui para a gente refletir o que entendo e como reajo sobre o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Normalmente ficamos reflexivos quando escutamos falar do pecado. Alguns não aceitam, outros vibram. Muitos ficam tristes e outros desanimados. Mas uma coisa é certa: o tom que Jesus fala hoje do pecado é importantíssimo, pois ele mesmo explica e não deixa dúvidas. E ainda mais, segue trazendo dois outros assuntos que assustam e estão ligados diretamente com o pecado: a justiça e o julgamento. E também o próprio Jesus explica cada um deles. Hoje somos chamados a meditar sobre a partida de Jesus, não como definitiva, mas lembrando que um dia nós o encontraremos e nesse dia iremos prestar conta de nossas boas e más obras. Diante das palavras de Jesus, da promessa do Espírito Santo, o defensor, o paráclito, o advogado, o consolador e o conselheiro, eu e você precisamos abrir nosso coração para que a graça de Deus realize em nós tudo o que é vontade do Pai. E sem sombra de dúvida, revele o que precisamos fazer, como fazer e principalmente quando fazer, pois sozinho não conseguimos. Por isso, Jesus envia o Espírito Santo para nos santificar e nos colocar no caminho que nos leva à salvação, lembrando de sua missão, nos ajudar, conduzir, capacitar, mas a decisão é nossa de se deixar ser completamente envolvidos por esse amor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que eu e você se abra, ou melhor, escancare o nosso coração para que a graça de Deus nos preencha e nos molde. Amém?